E aí galera, beleza? Eu sou o Pedro do Workshop TI e hoje eu vou apresentar para vocês como instalar o Windows 10 em uma máquina virtual. Então, primeiramente, a gente vai precisar dos seguintes programas. A gente vai precisar do Oracle VirtualBox, a ISO do Windows 10, o assistente de download do Windows 10. Então, primeiramente, vamos lá. Vou acessar aqui o Google. Lembrando que todos esses links que eu for fornecer aqui para vocês na página, eu vou estar disponibilizando para vocês ali no link da descrição do vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ir direto no Google. Vamos pesquisar o VirtualBox. O VirtualBox já está aqui, acessa o primeiro link da pesquisa. Acessando o primeiro link, é só clicar aqui em Download do VirtualBox 6.1. E você clica aqui na versão Windows Hosts. Lembrando que se você estiver no Mac, você vai no MacBook, né, da Apple, você vai no OS X. Se você estiver no sistema operacional Linux, você vai no Linux. Então, a gente está no sistema Windows 10, então vamos no Windows Hosts. Só clicar aqui, ele vai começar a fazer o download ali no rodapé. Só aguardar um pouquinho. Enquanto ele faz o download aqui no rodapé, a gente vai fazer o download do assistente de instalação do Windows 10. Então vamos lá. Eu acessar o Google aqui novamente. Aqui pelo Google vou pesquisar boot Windows 10. Acesse o primeiro link da Microsoft aqui. Acessando o primeiro link, vocês vão clicar nessa caixinha azul Baixar a ferramenta agora, que é o assistente de instalação do Windows 10. Lembrando que a gente vai criar uma ISO, ao invés de estar exatamente atualizando o seu sistema, a gente vai estar criando uma ISO. Então, ele baixou aqui o assistente, Media Creation. Ele já baixou aqui na página de downloads. Ele já baixou os dois, né? Deixa eu fechar aqui meu navegador. Perfeito. Fechar o bloquinho de nota. E tá aqui. Vou pegar esses dois arquivos e jogar na área de trabalho para ficar mais acessível para mim. Primeiro eu vou fazer o download da imagem do Windows 10, porque ela é mais demorada. Então, só clicar duas vezes em cima do ícone do assistente, ele vai começar a executar. Lembrando que eu vou dar pause, né, toda vez que demorar um pouquinho o vídeo, então esse é um dos momentos que eu darei pause. Ok, ele abriu a imagem principal aqui, ela está carregando. Vou dar pause novamente. Perfeito, ele chegou nessa etapa aqui. Neste momento aqui vocês vão rolar até a última linha. Não é obrigatório, mas alguns programas exigem, então eu sempre vou ensinar vocês a rolar até o final da linha, mesmo que vocês não tenham lido, perfeito? Então, só clicar em aceitar aqui. Só aguardar mais um pouquinho. Lembrando que esse tempo de carregamento vai variar de computador para computador. No meu computador aqui pode ser que demore 1 ou 2 minutos, no computador de vocês pode ser que demore 20 ou 10 minutos, entende? Então, tipo, varia de computador para computador. Darei mais uma vez um pause aqui, porque vai demorar um pouquinho para ele carregar todos os arquivos. Prontinho. Ele abriu aqui a tela para você. Ele pergunta se você quer atualizar este computador agora, que é, por exemplo, se você estivesse executando esse programa num Windows 7 da vida, você executa ele com o Windows 7 e você vai atualizar do Windows 7 para o Windows 10. No caso, a gente só quer criar uma ISO, um arquivo de instalação. Então, a gente vai selecionar a segunda linha. Criar mídia de instalação, pendrive, DVD, arquivo ISO para outro computador. Então, só clicar em avançar. Perfeito. Nessa etapa aqui, você tira essa caixinha e deixa como está. Você pode selecionar o idioma que você deseja, pode selecionar apenas o Windows 10 no caso. E você seleciona se ele é 64 bits, 32 ou ambas. Então, por exemplo, a sua ISO ela vai ter portabilidade tanto para o ambas, ele vai ter portabilidade tanto para um computador que permita um sistema operacional feito em 64 bits ou em 32. Então, varia de computador para computador. Caso você não saiba qual é o seu sistema operacional, se ele é 64 ou 32, eu vou ensinar isso para vocês agora. Vocês vão aqui no seu menu iniciar, no Windows 10, vão pesquisar painel de controle, vão clicar em cima dele, vou aqui em sistema e segurança, clicar em sistema,
E dentro dessa janelinha aqui que apareceu, que ele fala o processador que eu tenho, quanto de memória, tem aqui tipo de sistema. Sistema operacional de 64 bits. Obviamente o meu é de 64 bits, eu posso selecionar o meu de 64 bits. Certo? Clico em avançar. Vou selecionar minha unidade USB ou meu arquivo ISO. Unidade USB caso eu queira criar um pendrive bootável para fazer a instalação em um computador à parte, fazer a instalação do sistema operacional em um computador que não tem nada. No caso, a gente só quer instalar no VirtualBox. Então a gente vai gerar um arquivo ISO. Avançar. Seleciono o local, o local onde vai ser salvo o arquivo, né? Vou salvar na minha área de trabalho. Salvar. E ele vai começar a fazer o download do arquivo. Vai começar a puxar as coisas do servidor da Microsoft, puxar para criar uma ISO, todo o sistema operacional que você precisa. Então, vou dar mais um pause que esse processo de download vai demorar um pouquinho. Lembrando que, para vocês saberem o quanto está demorando o processo de instalação, para ter mais ou menos uma noção, fica olhando ali, cada vez que eu falar aqui, vou colocar o pause do vídeo, vocês olham ali no horário do computador. Aí vocês têm mais ou menos uma noção de quanto tempo vai demorar o vídeo. Não sei se vai ser importante para vocês, mas é uma opção de vocês terem uma noção de quanto tempo mais ou menos vai demorar para instalar, para você reservar um horário do seu dia aí para fazer esse tipo de configuração, porque realmente demora um pouquinho, tá bom? Vou dar outro pause. Então, é isso. Ele fez o download aqui do arquivo, né? O arquivo já está aqui na minha área de trabalho, como vocês podem ver aqui, né? Puxei aqui, essa já é a ISO criada do Windows 10. Então, eu vou clicar em concluir. Ele vai fazer a verificação ali do arquivo, né? E finaliza. Ok, ele já fechou. Agora a gente vai fazer a instalação do VirtualBox. O Media Creation, que é o assistente de instalação, você já pode fechar. Fechar não, excluir, né? Vou clicar duas vezes aqui no VirtualBox. Ele vai começar a fazer sua instalação. Então, você dá um Next aqui na tela, dá mais um Next, pode clicar em Next de novo e deixa eu ver aqui, 6.1, conexões, Disconnect Network, ok. Ele vai usar a internet para fazer o download. Você só dá mais um Next, né? Dá sim e clica em Install. Você clica em Install, ele vai fazer o download. Você clica em Sim de novo, que ele vai pedir permissões administradoras para executar o arquivo. Ele vai começar a fazer o download. Ok. Só aguardar um pouquinho e fazer a instalação. Perfeito, ele fez a instalação, agora ele está perguntando se você quer abri-lo, né? Então, você só tira a caixinha e dá um Finish. Ok, você já tem ele instalado, ele está aqui na área de trabalho. O antigo ícone de instalação você pode excluí-lo, só mantém a ISO do Windows 10. Então, vamos renomear aqui Windows 10, só para ficar bonitinho. É que eu sou perfeccionista, velho, sou chato. Então, vamos lá. Você abre seu VirtualBox, após ter feito a instalação, vai começar a carregar. Aqui ele já possui algumas máquinas virtuais que eu criei anteriormente, né? Eu fiz alguns testes anteriores que tem aulas futuras aí que eu vou estar criando para vocês. Então, eu vou criar uma nova máquina virtual. Mas basicamente essa telinha que ele ia apresentar para vocês, a diferença é que ele não ia mostrar essas linhas aqui. Então, vocês vão clicar em Novo. Ele vai te perguntar o nome da máquina virtual que você quer criar. Eu vou colocar aqui Windows 10. Windows 10. É, Windows 10 underline 01. Eu já tenho um monte de PC ali, né? Então, vou botar um 01 aqui. Você vai clicar aqui embaixo. Permanece aqui em Microsoft Windows. Aqui onde está o Windows NT4, você vai selecionar o Windows que você quer instalar. Então, como eu disse para vocês, vamos instalar a versão 64 bits, Windows 10 64 bits, que é a versão já instalada do meu sistema operacional na minha máquina. Então, para ter a melhor compatibilidade, eu vou selecionar 64 bits. E nossa imagem também, do, a nossa imagem do sistema operacional que a gente fez o download é 64 bits. Então, tudo vai tudo vai funcionar perfeitamente numa velocidade boa e estável. Então, só clicar em próximo. Aqui você seleciona o tanto de memória que você quer para a sua máquina virtual. Eu vou selecionar aqui um pouquinho, vou selecionar 4 GB e 96, né, que é 2048 mais 2048 dá 4096.
4 GB é o suficiente. O pré-requisito mínimo do Windows 10 é 2 GB, mas você pode colocar 4 se você quiser. Depende de quanto de memória RAM você tem disponível no seu computador. Como eu tenho 16, eu sou exagerado mesmo, eu vou selecionar 4, tá bom? Então, 4096, só clicar em próximo. Nesta parte aqui ele quer perguntar se você quer criar um disco virtual. Você vai dar criar, permanece nessa opção do meio. Essa aqui vai permanecer em VirtualBox Disk Image, permanece nesse aí. E dá um próximo. Dinamicamente alocado ou tamanho fixo. Dinamicamente alocado é assim. Você vai selecionar, por exemplo, 50 GB de espaço do seu HD para ele fazer a instalação. Então, não significa que quando você salvar a máquina virtual, ele já vai pegar 50 GB do seu HD. Não. Ele vai pegar só o tanto, tanto de arquivos que você usar dentro da máquina virtual. Então, conforme você for usando, ele vai pegando mais memória. Então, é basicamente isso. Acho que vocês entenderam, né? Ele vai pegando mais memória. Tamanho fixo, você vai dar o próximo ali, ele vai criar a sua máquina virtual, só que ele vai pegar 50 GB de uma vez só. Então eu prefiro deixar dinamicamente alocado, porque meu HD ele é pequeno, ele é um SSD de 120 GB, então é melhor permanecer assim. Então eu vou clicar aqui em próximo. Aqui é o que eu falei para vocês, 50 GB. Eu deixei dinamicamente alocado, então ele vai pegar aos pouquinhos. Só dá criar. Perfeito, tá aqui criado minha máquina virtual. Agora o que a gente tem que fazer? Todo computador zerado, ele não tem sistema operacional. Então, tudo que a gente vai fornecer para ele agora é um sistema operacional. Então, eu clico na minha máquina virtual, clico em configurações, ele vai abrir aqui. Tá todas as configurações básicas aqui de uma máquina, né? A gente vai descendo aqui, vai até em armazenamento, clica aqui nesse disquinho em vazio, que é uma unidade vazia. Você vai clicar nesse outro disquinho aqui do lado esquerdo, na verdade direito, né? E vai escolher uma imagem de disco. Clicou aqui em escolher imagem de disco. Você clica lá na sua área de trabalho e clica no seu Windows 10, da onde está localizado o seu arquivo ISO do sistema operacional, o programa de instalação do sistema operacional. Então, selecionei o arquivo e dou um OK. Automaticamente é como se eu tivesse uma máquina física, só que na verdade é virtual, a gente está simulando dentro de um sistema operacional um computador. Então ele vai pegar este arquivo ISO e é como se ele estivesse colocando um CD de instalação no computador para que ele possa ser executado assim que iniciar, certo? Então, mais uma configuração que a gente vai fazer. Clica de novo aqui no Windows 10, né, na sua máquina virtual. Clica em configurações. A gente vai vir aqui em monitor. E eu vou diminuir a memória de vídeo para 64 megas. 64 megas por quê? Porque assim, eu podia deixar em 128, porque eu tenho placa de vídeo. Só que assim, a maioria de vocês provavelmente vai ter um notebook, um computador de casa simples, que não precisa de tudo isso, que não tem todo esse potencial. Então eu vou deixar só em 64, porque a memória interna do notebook, ela é de 64 megas. Então, tipo, se você acabar usando 128, vai sobrecarregar sua máquina, ela vai ficar extremamente lenta. Então é melhor deixar 64 ou até menos que isso. E mesmo assim o seu sistema operacional da sua máquina virtual vai subir. Então você deixa 64 ou você deixa menos que isso, tá bom? Apesar dele ter um limite de 128. Tenho 3 GB aqui, mas eu uso só ele me permite usar só 128, porque é uma máquina virtual. Não vou processar grandes coisas dentro da minha máquina virtual, nem um jogo do tipo, nada disso. Então, só 64. Sem delongas, clique em OK. Vou iniciar minha máquina, clica aqui na setinha verde. Ela vai começar a carregar. Minimizo aqui a telinha de trás, né? Ele vai perguntar aqui qual arquivo que eu quero executá-lo. Vou selecionar a minha máquina meu arquivo que está na área de trabalho, né? Windows 10 ISO aqui e dou iniciar. Ele vai carregar. E vai puxar a minha ISO do Windows 10 que está na área de trabalho. É só mais um pouquinho, esse processo de instalação também demora um pouquinho, então eu só vou dar um pause. Assim que ele mudar de tela, eu tiro o pause, tá bom?
Legal, perfeito. Então, ele chegou nessa tela aqui, português, né? Windows 10. Você seleciona os idiomas corretos que você deseja. E eu vou colocar aqui teclado ABNT2. Vocês podem colocar qualquer um do ABNT normal ou ABNT2. Isso só significa se o seu teclado tem botões numéricos ou não. Mas independente deles, eles vão ser reconhecidos assim que eles detectarem os drivers da sua máquina virtual. Ele vai acessar normalmente. Então, não tem problema se você deixou de selecionar o ABNT2 ou o ABNT1. É indiferente. Então, vamos clicar em avançar, clica em instalar e deixa ele carregar sozinho. Assim que ele tiver mais uma mudança na tela, eu tiro o pause. Ok, muito bem. Ele chegou até essa página de... ele pede a chave do sistema operacional. A gente não tem uma chave porque ele não é um sistema licenciado, né? Eu não possuo uma chave, eu não comprei, não paguei R$ 800 e pouco por um sistema operacional. Então eu vou clicar aqui em não tem a chave do produto. Só aguardar um pouquinho, você seleciona qual a versão do seu sistema operacional. Caso você for fazer uma configuração de rede em domínio, coisas complexas de rede, de redes, você seleciona o Windows 10 Pro, porque ele só funciona em rede de domínio no Windows 10 Pro. Caso você só queira testar coisas super simples, Windows 10 Education ou Home Single Language ou até mesmo Windows Home. Você quer só fazer uma máquina simples? Windows Home. Eu vou selecionar o Windows 10 Pro porque futuramente eu vou estar fazendo uma configuração mais específica. Mas todos eles têm a mesma carinha, todos eles têm o mesmo ambiente, a diferença é algumas aplicações dentro dele que vão mudar, como a rede de domínio para o Windows Pro, tá bom? Então, Windows 10 Pro, vou clicar em avançar, só aguardar mais um pouquinho. Legal, vou descer aqui todas as opções, todos os termos de licença antes do sistema operacional, clico em aceitar os termos e clico em avançar. Ok, nessa tela ele pergunta se você quer atualizar um sistema operacional pré-existente no seu HD, no caso o nosso HD virtual. Como o nosso HD virtual não possui nada instalado, nós vamos fazer uma instalação limpa, uma instalação sem nenhum arquivo pré-existente no HD. Então é como se a gente não tivesse exatamente nada no nosso HD virtual. Vou clicar aqui no nosso disco não alocado, vou clicar nele e vou clicar em avançar. Ele vai fazer uma criação, assim que eu clicar em avançar ele vai instalar o sistema operacional dentro do HD. Então, ele já está copiando os arquivos, né, internos do arquivo ISO e fazendo a instalação periodicamente ali no nosso HD virtual. Então, é basicamente aguardar agora a instalação do sistema. Vou aguardar mais um pouquinho, vou dar um pause. Ok, ele já terminou a instalação, ele está pedindo para reiniciar a nossa máquina virtual. Vou clicar aqui em reiniciar agora, para ir mais rápido. Ele vai fazer toda a inicialização dele, né? Ele vai perguntar se você quer iniciar o CD ou não. Você simplesmente não clica nada, só aguarda, senão ele vai iniciar a nossa imagem virtual, né, da ISO do Windows 10 novamente. Então, não clica em nada. Vou aqui no xizinho, só para fechar essas notificações. E aguardar o sistema operacional ser iniciado. Ele vai demorar um pouquinho aqui, só aguardar. Ok, só aguardar mais um pouco a instalação. Enquanto faz a instalação, vocês podem vir aqui em cima em dispositivos, em discos ópticos e remove nosso CD virtual, né, que foi inserido na máquina virtual. Então remove, só desticar essa caixinha, clicou, você vai reparar aqui, ó, que ela ficou desticada automaticamente quando ela iniciar novamente a máquina virtual. Ela não vai precisar mais te perguntar ali, clique em qualquer tecla do computador para iniciar o disco, né? Então, não vai aparecer. Ele vai iniciar normalmente, como se já tivesse instalado o sistema operacional, que de fato está. Então, ok, vamos nessa etapa aqui, vamos começar a região do seu sistema operacional. A gente está no Brasil, vou botar no Brasil. Se você estiver em outro país, você pode selecionar o seu país de identificação.
Vou aguardar mais um pouco. Daqui a pouco ele vai aparecer a telinha perguntando os idiomas de Cortana, né? Ele vai começar a narrar todas as informações, então você só, aqui no microfone, você clica nele, ele vai desativar a função de, como posso dizer, de Cortana, né? De narrador, ela vai começar a narrar, por exemplo, você encosta na barrinha aqui, ela vai ficar português, Brasil, ABNT, normas. Então, só desativar essa opçãozinha aqui e sucesso, vai parar de falar. O idioma do meu teclado é BNT2, vou clicar em sim. Essa etapa aqui eu vou pular, não tenho mais nenhum tipo de teclado acrescentado, então só mantém. E avançar. Só aguardar mais um momento. Vou aguardar mais um pouquinho. Ok, ele chega aqui nessa etapa, né? E para. Como você gostaria de configurar? Ele pergunta, né, se você quer uso para uso pessoal ou para uso de organização. A diferença de uso de organização é que ele vai pedir um e-mail corporativo para você inserir. Como a gente não tem um e-mail corporativo para inserir, uso pessoal. Indiferente dessas opções, se você escolhe uso pessoal ou uso corporativo, é, depois dá para ou você remover o seu e-mail corporativo ou dá para você acrescentar o seu e-mail corporativo, caso você queira fazer uma imagem virtual da sua empresa, por exemplo, em domínio, né? Então, dá para você fazer tudo depois. Então, ok. Nessa etapa aqui, eu não quero um e-mail da Microsoft para adicionar, Outlook da vida, né? Então, eu vou clicar aqui em conta offline, aqui no rodapé no canto inferior esquerdo. Então, vou clicar aqui em conta offline, ele vai carregar. Vou aguardar mais um pouquinho. Legal. Ele está perguntando aqui se eu quero ter mais experiência, né, para ele fazer download de configurações específicas, sincronização com seu OneDrive, mas eu também não eu não possuo o e-mail para adicionar na minha imagem corporativa. Na minha imagem corporativa não, perdão. Não possui e-mail para acrescentar nesta máquina virtual. Então eu vou selecionar experiência limitada, que aí ele não vai fazer o download de vários packs de instalação. Então ele vai fazer uma instalação limpa, como se fosse uma máquina normal, sem usuários online. Então apenas coisas locais, né? Então vamos lá. Quem usará este computador? Está perguntando o nome de usuário. Então vamos lá. Vai ser o PC. Vou colocar aqui PC Workshop TI. Certo? PC Workshop TI. Vou clicar em avançar. Ele está perguntando se eu desejo adicionar uma senha, né? Não vou adicionar senha, vou só clicar em avançar. Não é obrigatória esta etapa, né? A não ser que você esteja acrescentando um e-mail corporativo. Ou um e-mail corporativo ou um e-mail comum, né? Um e-mail pessoal. Como eu não estou fazendo usuário local, quero que inicie mais rápido, eu quero um usuário sem senha. Então, beleza. Reconhecimento de fala online, eu estou fazendo uma máquina virtual, lembrando que ela não tem grandes capacidades de reconhecimento de microfone e muitas outras coisas. Então, não, essas funções nem sempre elas funcionam. Então, vou clicar em não utilizar fala online. Então, só aceitar. Localização, você que escolhe se ela deseja encontrar sua localização. Por exemplo, você entra no Google Maps e ele já identifica previamente aonde exatamente você está. Então ele já facilita a sua localização. Você tira uma foto, ele já sabe sua localização. Então eu não vou precisar disso porque se trata de uma máquina virtual com recursos limitados. Então também não. Só dando avançar. Aqui também não. Aceitar. Complemento básico. Eu vou colocar o básico e dou um aceitar também. Aqui não vou usar caneta de digitalização, né? Não faço desenhos, não tenho uma mesa digitalizadora, né? Aqui também, o diagnóstico também não, só aceitar. ID também não, só aceitar novamente. Lembrando que ele tem diversos acessórios, diversas aplicações. Então, caso você queira conhecimento, vale a pena você parar e ler cada uma delas. Nessas opções aqui é histórico de atividades, se você quer que ele analise seu histórico de atividades e coloque eles numa tela de opções de ferramentas, né?
com funções de visualizar as atividades mais utilizadas por você. Então, se você não está afim de ficar digitando toda vez ali, pesquisar ou a ferramenta que você precisa, que você usa no seu dia a dia, essa é uma opção interessante. Lembrando, uma máquina virtual, condições limitadas eu vou selecionar não também, para ela iniciar mais rápido também, né? Porque máquina virtual ela tende a ser mais devagar do que a sua máquina em si que você está utilizando. Não desejo Cortana, vou clicar em agora não e só aguardar o Windows iniciar. Ok, após o carregamento, ele iniciou aqui, né, o nosso navegador Google, Microsoft Edge. Eu ia falar Google Edge, mas é o Microsoft Edge. Você clica aqui na versão do idioma que você deseja, né? Vou colocar Brasil Português, dá um guest. Ok, o sistema foi instalado, mas antes precisam de algumas configurações. A instalação ainda não está completa. Apenas o sistema operacional. A integração com o sistema operacional e a interface virtual do equipamento da máquina virtual ainda não estão se comunicando corretamente. Então vamos fazer assim: clica em dispositivos, clica aqui em inserir imagem de CD, ele vai inserir aqui o disco, você clica em abrir e exibir os arquivos. Vai ser como se tivesse um CD adicionado no seu computador. Aqui ó, unidade CD. Clica com o botão direito aqui em cima e clica em instale ou execute os programas da mídia. Lembrando que esse programa que ele vai executar é basicamente como se fosse os drivers de uma máquina física. No caso, é os drivers da máquina virtual. Então, só clicar em sim e clica em next, next e install. Ele vai começar a carregar os arquivos. Clica em instalar. Eu falei drivers, né? Eu não sei se todo mundo sabe, então vou explicar. Os drivers basicamente é a comunicação entre o hardware e o software. É a comunicação entre sua placa de rede que diz que ela está presente, né, e que ela se conecta. Então, por exemplo, o sistema operacional vai detectar a sua porta de rede. Então, ele vai sincronizar todas as ferramentas, todos os protocolos de internet para você poder acessar, por exemplo, o Google. Ele vai reconhecer que tem um cabo fisicamente conectado. Então, isso é o driver. Ele faz essa sincronização. Assim como a porta de rede, monitor, placa de vídeo, memória RAM, processador, todos esses equipamentos precisam de drivers para se comunicar com o sistema operacional. Então, nesta etapa, você vai clicar em Finish, só aguardar ser reiniciada a máquina virtual, pois os drivers foram instalados. Ele precisa ser reiniciado para ter comunicação com o sistema. Então, só aguardar a reinicialização. Ele está carregando aqui. Ele já reconheceu o meu usuário do computador, né? PC Workspace T, Shop T. Só aguardar mais um pouquinho. Mais uma vez, ele está iniciando aqui. Vamos remover o nosso disco virtual que foi inserido na máquina. Cadê? Ele está aqui, ó. Aqui no nosso Explorer, que a gente inseriu a imagem virtual ali em dispositivos, né? Vamos clicar com o botão direito aqui no VirtualBox e vamos dar um ejetar. E desta forma é como se ele tivesse removido o CD. Okay? Lembrando que quanto menos coisas o nosso sistema operacional estiver executando, mais fluido, mais fácil vai ser a execução do sistema operacional. Vou dar outra dica para vocês. Para que fique mais leve a sua máquina virtual, inicie mais rápido, tenha mais fluidez na execução das coisas, pode perceber aqui que tem certas coisas que não são úteis numa máquina virtual. Por exemplo, tem sombreado nas janelas e isso dificulta bastante, porque você está usando memória de vídeo do seu computador. Então, é, é ótimo que você remova esses efeitos especiais do seu sistema operacional para que ele tenha mais fluidez ao ser executado. Então, você vem aqui no seu Explorer, né? Aperta com o botão direito em cima deste computador e clica em Propriedades. Fechar aqui a janela anterior. Após clicar em Propriedades, você vai clicar aqui em Configurações Avançadas do Sistema.
Clicou aqui, você vai aqui na opção de desempenho, aqui em avançado mesmo, nessa janelinha. Clica em configurações, você vai clicar em ajustar para obter melhor desempenho. Clicou nessa opção, você vai ver aqui que ele desativou várias caixinhas, né? Então, animação de controles, animação de janelas, esclarecer itens, diversas coisas. Assim, quando você clica aqui no menu iniciar, que ele te joga uma barrinha, você percebe que ela começa de baixo para cima, né? Então, quando você desabilita essas coisas, ela simplesmente aparece, não gastando tanta memória de vídeo. Então, sua máquina flui melhor. Vou dar um aplicar. Lembrando que você pode fazer isso no seu próprio computador também, não precisa ser só na máquina virtual, você pode fazer no seu computador. A parte de desativar os efeitos especiais do Windows, né? Então, ele aplicou, clique em OK, e OK novamente. OK, você repara que algumas coisas mudaram, ele não tem mais esse efeito de transição. Dentre outros programas aqui das funções, você pode estar desinstalando também, como por exemplo o Office da sua máquina virtual. Esse Office pré-instalado, você pode remover o Skype, desativar anexo, vamos remover isso aqui, remover isso aqui, remover isso aqui. Esses programinhas pré-instalados, né? São jogos, coisinhas que não serão úteis para você. Você pode acabar removendo para ela ter um melhor desempenho. Então, aqui na barrinha de notificações, você pode clicar aqui com o botão direito em cima dela, clica em somente prioridade, arrasta essas coisinhas aqui para baixo. E é isso. É basicamente essa a instalação do Windows 10 em uma máquina virtual. Nós temos aqui uma máquina virtual otimizada, com ótimo desempenho, pronta para ser usada, certo? Então, basicamente essa foi a instalação do sistema operacional. Não se esqueça de se inscrever no meu canal se você gostou, de dar um like. E é isso. Bem-vindos ao workshop e tenham um ótimo dia. Tchau, tchau.